todos. Esse cara é extraordinário, com todas as letras. Quero que vocês recebam com uma calorosa salva de palmas e muito barulho o senhor Rony! Fez um pix pra todo mundo. Meu Deus! Ai, Jesus, estou preocupado. Vou colocar a música lá. Não precisa não, mestre. Eu vou cantar. Esse é o seu nome. Tá armado já. Boa tarde, Vivaz! Boa tarde! Que momento mais do que satisfatório. De uma tarde pra lá de especial, eu me sinto muito honrado por falar um pouco daquilo que eu vivo, daquilo que eu sou, e do que até onde isso lhe fizer bem, o desejo do meu coração que essas palavras possam surtir efeito gerando vida, e vida com abundância. Quero fazer menção aqui com vocês, no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 14, versículo 27. Olha só o que diz o texto sagrado. Jesus, porém, lhes falou, logo dizendo: tende bom ânimo. Sou eu. Não temais. São tantas as coisas que poderiam ser ditas, principalmente quando a gente para prestar atenção nas palavras do bom mestre. Mas quando Jesus diz assim, de encontro com os seus discípulos, tende bom ânimo, quero contextualizar vocês. Preste muita atenção. Sabe o que está acontecendo dentro desse cenário? Há poucos versículos que antecedem esta história, a Bíblia vai dizer em um determinado local aonde Jesus chega, e ele está cercado de mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E ele estando cercado daquela multidão, ele ensina por horas, pessoas que atravessaram cidades, que vieram de longe para poder ouvir as palavras do bom mestre. E quando ouvia o bom mestre falar, eles saciavam a sua alma, eles saciavam o seu espírito, eles encontravam ânimo, eles encontravam paz, eles encontravam consolo e conforto para aquilo que eles tanto precisavam. Mas aí que está o desafio da vida. Ainda que nós tenhamos alma, ainda que nós tenhamos espírito, o nosso corpo também faz parte desta terra. E nós temos os desejos da carne, nós temos necessidade, nós temos fome, nós temos sede. E Jesus estando preocupado com eles, a Bíblia vai dizer que Jesus interroga os seus discípulos para lhes testar. E ele fala assim, e agora? Eles têm fome, o que nós serviremos? Alguém vira e fala, mestre, ainda que tivéssemos 200 denários, que era a moeda da época, equivalente a 200 dias de trabalho braçal, nós não supriríamos. Aqui tem mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Vamos trazer isso um pouco mais para a nossa realidade? Talvez a necessidade do que eles tinham lá naquele momento era fome de comida, suprimento. E às vezes nós, como vendedores do mercado imobiliário, temos fome de boas aprovações, de ótimos créditos, de clientes redondos, de inputs, de apartamentos com ótimo preço. Ô glória, arrepiou. Nós sentimos desejo disso. Vai nós ter sábado, queremos. Sábado vai ter feirão, hein? Ai, Jesus, está chegando! Agora, preste muita atenção. É como se os apóstolos, que eram mais próximos ainda do que todos os discípulos, os apóstolos, os 12 mais chegados ali com Jesus, disseram assim, mestre, a gente tem nada. Em alguma tradução, a depender da Bíblia que você estiver lendo, vai fazer uma menção em um dos evangelistas que vai dizer assim, uma criança se manifestou. E ela disse, eu tenho 5 pães e 2 peixes. Sabe qual é o nosso problema? É que nós somos adultos demais. Sabe qual é o nosso problema? Que nós somos extremamente lógicos. Quando eu falo que nós somos adultos, que nós somos lógicos, é que nós olhamos para um Sicaquê e falou, quanto aprovou? 80 mil?
Não fecha a conta. Quanto aprovou? 120 mil, nem vou ligar para esse cliente. Quanto é o apartamento? 250, conta não fecha! Você é adulto o suficiente para dizer isso. Nós travamos o processo pela maturidade que a gente aparenta ter. E às vezes, sabe o que nós precisamos? É ser como uma criança que está entre 5 mil homens, mulheres e crianças. E aí, o que é 5 pães e 2 peixes para essa quantidade de pessoas? Se você é uma pessoa de fé como eu, talvez o que você tem em sua mão seja muito pouco e não supre a necessidade, mas só enquanto estiver na sua mão. Porque se você confiar na pessoa certa, pouco importa se é 5 pães ou 2 peixes, eu te garanto que vai suprir a necessidade de todos. Se for necessário, você vai bater a meta, você vai atingir os números que você tanto deseja, mas se você não acreditar como uma criança é capaz, acabou o nosso trabalho. Acabou o sentido de nós fazermos isso. Para uma breve experiência, eu vou contar de um caso em que eu vivi quanto corretor. Estávamos fazendo um lançamento do Prime Freguesia. Eu já contei isso algumas vezes para algumas pessoas. E aí eu estava atendendo uma senhora de 60 e poucos anos. A renda não era das mais altas, mas ainda aprovou um crédito. Ô, glória! Posso ouvir um glória? Aleluia! Aprovou o crédito! E aí, a gente tinha um lançamento lá, no lançamento do Prime Freguesia, o apartamento mais em conta. Ou melhor, estava tabelado praticamente o valor. O que tinha no lançamento? No primeiro lançamento do Prime Freguesia era vaga, varanda e suíte. 368 mil, 350 entrava no programa Minha Casa Minha Vida, 18 mil tinha que fazer apartado. Ai, mas eu só tinha 120 mil de aprovação. A questão não é o quanto aprovou na sua mão. Vamos fazer o seguinte, a gente não sabe com quem ela vai compor, o que ela vai fazer. Vamos trazer a cliente aqui para a loja. Fui falando com ela, lembro o nome dela até hoje, Edna. Esse nome, olha, é uma bênção de Deus na minha vida. Aleluia! Quando eu ouço Edna, eu dou glórias. Edna Mendonça era cliente. Ela entrou em contato comigo, quem depois quiser conhecer como ficou o fluxo de pagamento, eu mostro. Falei, Edna, tá assim, assim, assado, vamos marcar, vamos. Foi ela e foi a irmã lá na loja, sentei à mesa, conversei, rendi o assunto, fui apresentando. Oh, glória! Fui conversando com a empresa, fui vendo de um jeito, de outro. Ela tinha 120 mil de aprovação. E ela falou, tá bom, meu filho, quanto eu preciso pagar? Eu, então, é assim, ó. É que se a gente está vendendo a 368 mil, você tem 120 mil de crédito aprovado, vai faltar 248 mil. Tá, mas você não consegue nada? Eu, peraí. Alguém tá falando se eu consigo nada? É 248 mil diferente. Você não consegue nada! Olha, tem alguém me cutucando aqui. Conversa de um lado para o outro. Vamos ver o que a gente consegue melhorar. A senhora, com mais de 60 anos, Edna, o nome, pagou um ato de 240 mil. Vamos voltar para o tempo que eu tenho que terminar em outra parte. Espera aí, o tempo é curto. Ai, Jesus. Preste muita atenção. Às vezes a gente precisa ser como uma criança que olha para 5 mil homens, para mulheres, e falar, 5 pães e 2 peixes eu vou entregar para Jesus. Jesus cuida de mim, Ele é capaz de fazer tudo. Quando aquela criança se manifestou, foi entregue na presença de Jesus, Jesus divide aquele povo e começa a dividir o pão e o peixe. Para quem conhece o texto bíblico, vai dizer que concluiu-se, serviu a todos os que lá estavam e ainda sobrou 12 cestos cheios. O que eu quero te dizer, meu amigo, se o que você tem, talvez a sua mão você tenha encontrado seus limites, na pessoa de Jesus, tudo você pode. Nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Você há de conquistar aquilo que seu coração tanto almeja. Só tende bom ânimo. Pois bem, essa é a parte mais bonita do texto.
quando os discípulos vivem aquele milagre, Jesus multiplicando pão e peixe, só que agora Jesus libera uma palavra aos seus discípulos e fala assim, ó, vai sentido a Cafarnaum. E para chegar em Cafarnaum, eles precisam atravessar o mar da Galileia de barco. Já é tarde da noite, Jesus falou, eu vou subir ao monte para orar. Quando Jesus sobe ao monte para orar, os seus discípulos pegam o barco e vão de mar adentro. Quando está se passando algumas horas para eles poderem atravessar o mar da Galileia, antes que pudessem chegar do outro lado, o texto que eu li com vocês fala de uma tempestade. O vento começa a assolar. Ali no mar da Galileia, ele é cercado por montanhas, o que significa que de noite tem uma forte influência de vento. A condição geográfica lá influencia para que o mar fique bravio. As pessoas já não têm mais controle, já não têm domínio. E boa parte dos discípulos de Jesus eram pescadores antes. Eles sabem nadar, eles sabem viver bem, eles sabem enfrentar o alto mar, mas só que tem momento, por mais que você possa estar obedecendo a voz do bom mestre, você vai ser provado, você vai passar por circunstâncias difíceis. E não significa que Deus te abandonou, mas é que o Senhor, ele está provando a sua fé, ele está te trazendo maturidade, ele está te fazendo avançar, ele está te fazendo crescer, ele está te fazendo prosperar. E para isso, como é que eu prospero? É resolvendo o problema, é tendo problema, é passando por bucha, é encontrando dificuldade no caminho, mantendo a compostura, eu sendo o que eu preciso ser, independente da circunstância. E é nesse momento, que agora é tarde da noite, a Bíblia vai falar que chegado na quarta vigília, para os tempos bíblicos, essa expressão significa que era 1h da madrugada, que era mais ou menos entre 3 e 6 horas da manhã. Eu estou falando de um tempo sem energia elétrica, de alguém que está no meio do mar da Galileia, bravio, o barco balançando de um lado para o outro, a estrutura não conseguindo se conter para ficar de pé, e os discípulos preocupados, porque eles não enxergam luz nenhuma, eles estão em um breu total, numa dificuldade que eles estão atravessando, e às vezes a gente começa a se questionar, poxa, eu faço tanta vontade de Deus, eu sou bonzinho, eu ajudo meu pai, minha mãe, eu cuido da minha esposa, eu cuido dos meus filhos, eu faço o que precisa ser feito, e por que Deus está permitindo isso? Por que eu não vendi esse mês? Por que meus clientes não aprovaram? Por que eu não alcancei a meta? Por que disso? Por que daquilo? É natural do ser humano. E Deus não se incomoda quando você questiona tudo isso. Mas eu quero te dizer que tem algo maravilhoso vindo aí. Tem algo extraordinário se aproximando da gente. No momento em que nós nos encontramos dentro dos nossos limites e parece que as coisas já não têm nada mais que nos façam avançar, deixa eu te falar uma coisa. A princípio vai te assustar, mas a mesma pessoa que mandou com que os discípulos atravessassem o mar da Galileia, sentido de Cafarnaum, a Bíblia vai dizer que agora ele olhando, ele sondando os seus discípulos, ele acompanhando mesmo a distância, ele se aproxima de todos eles. Só que é estranho porque os discípulos estão acostumados a ver flutuar sobre as águas um barco e não um homem, não alguém que tenha capacidade de andar sobre as águas. Quando eles olham para aquilo à distância, mesmo que está tudo totalmente escuro, a visão não é da mais clara, ele não tem toda a interpretação de fato do que é, e eles percebem que algo se aproxima, eles se assustam. E aí a Bíblia vai dizer que eles gritaram, é um fantasma! Eles estão atemorizados. Eles estão se deparando por um momento onde eles encontram uma influência que eles não sabem o que se está a se aproximar. E às vezes a solução da nossa vida está vindo ao nosso encontro e a gente está falando, é outro problema! É um fantasma! É um BO! É um cliente mal resolvido! É uma renda que não dá para provar! Deixa eu te falar uma coisa. Tem hora que a gente se assusta, porque o barco está tirando a nossa estrutura, está balançando de um jeito que mesmo a gente tendo experiência com o mar, a gente esquece até como é que faz para nadar. A gente esquece até como é que a gente se mantém de pé. A gente esquece como é que a gente se sustenta em dias difíceis. Só que naquele momento, conforme vai se aproximando, um homem fala, ei, diga comigo, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Gente, não é por nada não, vou dar testemunho lá. Vocês falaram mais bonito que a igreja. Aleluia! Oh, glória! É disso que Jesus gosta. Então, preste muita atenção. Jesus se aproximando deles. Eles assustados e falando que é um fantasma.
E aí ele fala, tende bom ânimo, sou eu. Quando Jesus fala aos seus discípulos que estão no barco, tende bom ânimo, que sou eu, eles falam, mestre, eles não, Pedro, mestre, se é o Senhor, manda-me ir ter contigo. Pedro é ousado. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus fala, então vem Pedro, se aqui é o limite do barco, Pedro pula para fora, olha para o mestre e começa a caminhar na sua direção. Ei, eu falei que ele pulou para fora do barco. Eu não falei que ele estava em terra firme, eu não falei que ele estava na areia da praia. Aquele homem, ele está olhando para Jesus e ele está andando, ele está flutuando. Claro, não faz sentido. As condições naturais do nosso mundo, a lei da física, isso não é compatível com a realidade dos dias atuais, ou até mesmo com a realidade de 2000 anos. Mas sabe o que eu quero te dizer, meu amigo? Quando você tem fé, quando você olha para aquilo que você acredita, até o impossível Deus faz acontecer. Enquanto eles andam olhando para Jesus, enquanto Pedro, ele tem o alvo da sua fé, enquanto Pedro acredita, enquanto Pedro não desvia do foco, enquanto Pedro cumpre com o seu propósito. Ei, associa isso com a sua vida. Enquanto você acredita no processo, enquanto você olha e está determinado a chegar, enquanto você não se assusta mais com a tempestade, quando você não pensa mais no vento, quando você não está mais preocupado se o seu barco é bom ou é ruim, as coisas acontecem. Amém. Agora, sabe qual é a dificuldade? É que Pedro é tão ser humano quanto eu e você. Está olhando para Jesus e está andando lindamente. Oh, glória, aleluia. Está andando sobre as águas, meu irmão. Isso não é coisa que a gente vê todo dia. Mas até que por um determinado momento ele, opa, peraí, eu senti um vento. Ele olhou para um lado, ele olhou para o outro. Tem uma tempestade aqui. Peraí, onde eu estou? Estou andando sobre as águas. O homem que é marinheiro, o homem que é pescador, o homem que está acostumado a ir para alto mar, sabe o que a Bíblia fala? Ele começa a afundar. Ele começa a afundar. Sabe por quê? Quando os nossos olhos se desviam daquilo que deveria estar em foco, a gente fica sensível não, a gente fica em plena condição de se frustrar. Sabe por quê? Porque a gente esquece daquilo que a gente estava olhando, a gente desvia, a gente não deveria parar de acreditar, a gente não deveria parar de olhar para aquilo que é o que nós temos por determinação. Mas quando Pedro esquece que Jesus está na sua frente e olha para o vento, olha para o mar bravio, olha para a tempestade, ele afunda. E não é só Pedro que afunda. É eu que afundo. Todos os dias que esqueço de olhar para o alvo da minha fé. Sou eu que afundo. Todas as vezes que eu esqueço porque eu estou aqui. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Muitos de vocês já escutaram isso. Eu quero... Quanto Deus me permitir, quanto mais tempo ficar nessa casa, eu quero mais vezes aumentar essa história, porque as experiências que Deus está me fazendo viver. Quando eu entrei nessa empresa, alguém aqui já escutou, eu tinha uma dívida que era mais de 60 mil reais. Todo fim de semana estava realizando o sonho da casa própria para alguém e eu me questionava, quando é que vai chegar a minha vez? E aí fui trabalhando para quitar cada uma dessas dívidas. Em julho de 2024, nós fizemos o lançamento do Vivar Santa Marina. E ali eu estava chegando pertinho de quitar todas as minhas dívidas, tirar as restrições do caminho. Eu aprovo o crédito! Tá redondo! E aí eu falei, beleza, vou comprar. E aí eu fiz a compra. Eu vendi, em média, nos meses anteriores, 1, 2, quando muito 3 apartamentos. Tinha vez que eu também zerava, porque não é todo mundo que zera que não trabalhou, tá, gente? A gente consegue acompanhar as métricas e tem gente que tá ralando pra caramba e tem mês que a conta não fecha. É cliente que diz, não, e tá tudo bem. Mas, aí eu vendia 1, 2, 3... Quando eu realizei o sonho de comprar a casa própria, aquele foi o primeiro mês que eu vendi 5. Eita, as coisas melhoraram por aqui. Eu estava com dificuldade, era de entrar já no programa Minha Casa Minha Vida. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. O meu B.O. era outro. Aí, os meses foram se passando, graças ao bom Deus. O trabalho continuou sendo sério, franco, com muita luta.
Agosto foi bom, setembro foi bom, mas outubro foi o último mês que eu trabalhei como corretor, sem saber que seria o último mês como corretor aqui na empresa. Nós fizemos o lançamento do Belenzinho. Eu tive uma felicidade muito grande de ter vendido em grande volume lá, mas só para vocês terem uma noção, em outubro de 2024, ano passado, nós estávamos com uma febre de lançamento, mais ou menos que a gente está vivendo a experiência nesse ano. Por quê? No finalzinho de setembro para outubro, a gente lançou o Vivaz Parque Freguesia 2. Aí eu tinha vendido 2 unidades lá. Quando foi dia 14 de outubro, só lembro dessa data que era meu aniversário, dia 14 de outubro, aí a gente lançou o Connection Paulista. Eu vendi mais 4. Aí eu já estava com 6 no mês. E aí fui trabalhando no Belenzinho, foi uma região que eu já morei, eu estudei por lá, eu cresci por lá, eu tive muitas indicações e lá eu vendi mais 9 no dia do lançamento, totalizando neste mês 15 apartamentos. Para a glória de Deus, naquele mês, concluindo-se com 15 vendas, você sabe que o que a gente vende em outubro a gente recebe em dezembro. Quando chegou a Lerite, oh glória, aleluia. Gente, não tinha uma venda com ata de R$500, você acredita? Era o céu na vida. Aleluia! Glória! Eu vou pregar até ouvir o RH falar aleluia. Então, Fala, Lelê. glória a Deus, vai! Oh, glória! Aí, é segredo nosso, tá? No mês de dezembro, foi a primeira vez na minha vida e que com certeza tá longe de ser a única. Foi a primeira vez na minha vida que eu peguei um olerite aqui na Vivaz Vendas como corretor, cujo valor era mais de R$100 mil. Por que dizer isso? Por que dizer isso? Não é para vanglória. É pra aumentar minha fé. É, amém. É para a glória dele, para louvor dele. Por que eu estou dizendo isso? É porque os dias maus fazem parte de qualquer ser humano, de qualquer cargo, de qualquer ofício, de qualquer empresa. A tempestade vem para assolar qualquer barco. Basta você estar vivo para ser assolado pelo vento. Mas a questão é, e quando o vento vem? Pedro, por um momento, estava olhando para Jesus. Quando ele desvia os olhos de Jesus, ele afunda sobre as águas. Mas quando ele afunda sobre as águas, ele não tem tempo para reclamar do barco, para reclamar do vento, ou para reclamar da tempestade. Ele levanta as mãos e fala, Senhor, me ajuda. Ele pede ajuda para a pessoa certa. Ele não encontra tempo para falar mal do processo. Ele pede socorro para quem pode resolver. Eu estou entregando um recado aqui. Se tem alguém que está passando por dificuldades, tem alguém que está passando por alguma luta, levante a mão, ao invés de reclamar, peça socorro para quem tudo pode, porque Ele é poderoso para mudar a sua sorte, para mudar a sua circunstância, para alterar o resultado do que você está vivendo. Foi quando Pedro levantou a mão que Jesus se aproxima, Ele estende Pedro mais uma vez, ele se coloca de pé, ele volta para dentro do barco e agora é na companhia de Jesus. Sabe o que acontece? Lembra como foi que eu comecei dizendo qual foi a primeira palavra que Jesus disse? Tende. Ter bom ânimo é responsabilidade nossa. Ter bom ânimo é nosso papel. O dia está mal, está tempestade, chuva, sol, seja como for. Ter bom ânimo é nossa responsabilidade. Quer faça chuva, faça sol. Gosto disso, gosto daquilo, não gosto disso e não gosto daquilo. Ter bom ânimo é nosso papel. Quando a gente se depara com essa circunstância, a gente não tem controle do vento, a gente não tem controle da tempestade. Mas ter bom ânimo era Jesus quem estava falando para todos que estavam no barco. Uma vez que eles cumprem com a responsabilidade de cumprir o seu papel, mesmo em meio à tempestade, quando eles têm bom ânimo, aí Jesus libera uma palavra, vento, aquieta-te, mar, cessa, e apaziguou a tempestade. A mudança que você tanto precisa, Deus pode até corresponder com as suas orações, mas desde que você cumpra a sua parte. Ter bom ânimo é o nosso papel. Agradeço a oportunidade.
Vocês aguentam mais história então? Eu falei pra vocês. Presta atenção. O que eu disse? Amém. Em julho, eu comprei o Vivaz Santa Marina. Para um cara que devia mais de 60 mil reais, em julho comprou o Vivaz Santa Marina. Em menos de um ano, juntou o Andrew, o Douglas, fizeram um 50 maroto, os dois falaram, chefe, você tem que comprar um apartamento, tá? É lançamento. Venderam para mim o Selection Vila Prudente. Em menos de um ano, já estava comprando o segundo apartamento. Hoje pela manhã eu falei, chefão, por esses dias eu dizia, eu vou para Israel, eu vou para Israel, eu vou pegar a nega velha, eu vou para Israel. Mas hoje, pela manhã, o boleto de Israel tá pago! Vamos para Israel! Agora, não é só Simão, não é só Pedro, não é só os discípulos que vai andar no mar da Galileia. Eu vou passar por lá! Deus abençoe a todos. Posso fazer uma oração para esse povo aqui? Você para, hein? Posso orar Eu falei pra ele aqui, caramba, eu tava ali, pedi pra ir no banheiro, falei, faz 5 minutos aí, eu volto aqui, o cara não vai chorar de novo? Caraca, meu. Eu sei que você vai fazer um sorteio, mas eu posso abençoar eles? Pode. Quem aceita a bênção do Rony aí, gente? Bora, varão. Então, Geral. como um ato de fé, eu quero convidar vocês a se colocarem de pé. Eu subo até na cadeira. Muita fé. Ó, quero que você curve a sua cabeça como sinal de reverência a Deus e que, se você estiver de acordo com as palavras que eu citar, você diga amém no seu coração com tudo. Deus, este é teu povo, que clama, que chama pelo teu nome. A tua palavra nos diz que se o teu povo orar e buscar a tua face, se converter dos teus maus caminhos, o Senhor é o Deus que não está com os olhos fechados, com os ouvidos tapados. O Senhor sabe da nossa necessidade. Pai, trabalhar com vendas não é fácil. A gente está todo dia correndo atrás de meta para cumprir plano, propósito. E tem dia que a gente não consegue, tem semana que é mais difícil, tem mês que a gente se sente embaraçado com algumas coisas. A gente perde o foco, a gente afunda nas águas. Mas nesse momento, Senhor, como alguém que ora, que clama por Ti, a gente pode estar se sentindo como Pedro afundando em alto mar. Mas a nossa mão, quando se levanta, ela pede socorro por Ti. Jesus, nos coloca de pé mais uma vez, porque o bom ânimo, que é a nossa parte, nós vamos cumprir. Mas o milagre que a gente tanto precisa é só o Senhor quem pode fazer. Então eu te peço, visita a mãe do Anderson, que está lá no hospital, que está em tratamento, que carece de um milagre. Tu és o Deus que repreenda qualquer tipo de enfermidade. Não existe nada que possa ter mais força do que o poder da Tua palavra. E nós estamos aqui, Senhor, ouvindo a Tua palavra, mesmo em ambiente de trabalho. Nós te pedimos, visita a Tua filha, cobre com Teu sangue, com Teu amor e poder, restaura a sua sorte, sua saúde, para que ela seja mais um testemunho de bênção que nós vamos contar nos próximos encontros, quando os insanos já estiverem no topo, porque quando o Senhor opera, não há quem possa impedir. Nós colocamos essa regional na palma das Suas mãos. Cada vida que está aqui dentro importa, cada família. Nós abençoamos essa empresa, nós abençoamos esse lugar, nós abençoamos os nossos líderes, nós profetizamos toda sorte de bênção sobre todos aqueles que conosco estão. Então nós clamamos a Ti, ó Deus, no nome de Jesus. E se os Teus filhos têm fé para crer nisso, que assim como eu digo, que todos nós possamos dizer amém. Deus abençoe. Muito bom, muito bom. Bom, vamos lá, galera. Eita, hoje foi pesado, hein? Vamos finalizar aqui, galerinha.